Olá, galerinha do terceiro ano, estamos de volta agora no ano de 2021, porém continuando o ano letivo, o ano escolar de 2020, certo? As nossas férias começarão a partir do dia 29, porque ainda teremos aula do ano letivo de 2020 até o dia 28 deste mês de janeiro, tá bom? Eu espero que vocês estejam todas e todos bem e que nós possamos continuar os nossos estudos com tranquilidade, torcendo para que o nosso país possa respirar aliviado após toda essa tensão, todos esses transtornos que nós temos vivido por conta do coronavírus, tá bom? Por falar em janeiro, pessoal, o que é janeiro? É uma divisão do tempo, certo? Janeiro é a primeira divisão do ano de 2021. O ano é dividido em 12 partes. A primeira delas é o mês de janeiro. Nós temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E tudo isso, os meses são divisões de tempo, assim como os anos também são divisões do tempo. As horas, os dias, as semanas, os minutos. Isso prova que nós estamos o tempo inteiro dividindo. Divisão, dividir significa compartilhar, presentear, partilhar, distribuir. Então, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre divisão, tudo bem? Bom, para começar, é bom lembrar que nós dividimos muitas coisas. Nós dividimos, por exemplo, momentos. Quando nós estamos almoçando, tomando café, jantando em família, nós estamos dividindo aquele momento com as outras pessoas da nossa família. Quando nós estamos, por exemplo, nós vamos a um passeio com alguém que nós amamos ou com amigas, amigos, nós estamos dividindo nem só o tempo ali, mas dividindo aquele momento agradável com outras pessoas, certo? Quando nós estamos brincando também, nós estamos dividindo aquela brincadeira, estamos dividindo aquele tempo, aquele momento, aquele espaço com outra pessoa. Ok? Então, dividimos as coisas também, tá? Quando, por exemplo, a mamãe faz o almoço em várias panelas e ela precisa agora dividir aquele almoço em vários pratos, né? Para as pessoas da casa. E isso é o que? Divisão. Então, nós dividimos também o alimento. Nós dividimos também, pessoal, sentimentos. Quando a gente ama alguém, quando a gente gosta muito de alguém, como por exemplo a nossa mãe, o nosso pai, os irmãozinhos, as irmãzinhas, os amigos, as amigas, os tios, as tias, avós, avós. Então, quando nós nutrimos um sentimento gostoso por outra pessoa, nós estamos dividindo aquele sentimento, nós estamos compartilhando aquele sentimento com aquela outra pessoa, tá bom? Então a divisão é algo muito interessante, é um fenômeno muito interessante que acontece no mundo natural e, por consequência, também em nossas vidas, tá certo? Na matemática, nós vamos aprender a dividir aquelas coisas que é possível dividir com números. Por exemplo, o dinheiro, né? Nós vamos aprender a dividir o dinheiro. Podemos aprender também a dividir as coisas. Tudo aquilo que pode ser representado com números, na matemática, a gente aprende a como fazer essa divisão, tá? Os sentimentos, por exemplo, a gente não pode dividir, não pode representar com números, tá certo? Bom, então vamos lá, vamos ver. Hoje nós vamos aprender então como fazer as continhas de divisão, tá? Primeiro eu queria fazer uma representaçãozinha simples com vocês. Nós estamos, já passamos do Natal, mas estamos ainda fazendo algumas atividades, vocês ainda farão
algumas atividades aí com o tema do Natal, tá? Porque nós, as professoras e o professor do terceiro ano, decidimos não deixar passar essa data sem fazer atividades sobre elas. Então agora no mês de janeiro, nessa primeira e na segunda semana, ainda estamos abordando esse tema nas atividades impressas e na plataforma também. E claro, aqui na aula online. Então, vamos fazer de conta que eu seja o Papai Noel, ok? Eu tô bem parecido, né? Porque eu tô com a barba meio grande, a barba tá meio branca, né? Os cabelos também meio brancos, a barriga meio grande. Então eu já tô meio que Papai Noel mesmo. Vamos aproveitar então a minha figura de quase Papai Noel e vamos imaginar que eu, o Papai Noel, tenho 19 peõezinhos para distribuir entre 5 crianças, ok? Então, aqui estão. Vamos fazer de conta que essas caixinhas sejam as crianças para quem eu tenho que distribuir os presentes, tá certo? Os peõezinhos. Lembrando que são 19 peõezinhos, tá? Então vamos lá. Para fazer essa divisão, pessoal, eu não posso ir colocando já um pouco aqui, outro pouco aqui. Não, eu vou colocando de 1 a 1, porque é uma quantidade que dá para contar de 1 a 1 e facilita para a gente não errar, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocando de 1 a 1, quando chegar nessa aqui eu volto colocando de 1 a 1 novamente, e eu gostaria que vocês fossem contando comigo aí para a gente treinar juntas e juntos, ok? Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pronto, eu já distribuí aqui os 5 para as 5 crianças. Mas vamos ver então com quantos peõezinhos que cada uma ficou. Essa primeira ficou com 4. Esta segunda, 4 também. Esta terceira, 4 também. Esta quarta, 4 também. E esta quinta ficou só com 3. O que aconteceu aqui? Uma divisão inexata. O que é isso? É uma divisão que ela não teve uma quantidade exata para a mesma quantidade de pessoas. Então, o que acontece? Para a gente fazer uma divisão exata, eu preciso descobrir o resto. Então, a gente já sabe que esta última criança ficou com apenas 3. Se eu colocar de volta aqui para esta outra apenas 3, e para essa outra também apenas 3, para essa outra apenas 3 peõezinhos, e para essa outra também, essa última, apenas 3, eu vou descobrir que me sobraram 4 peõezinhos. Como que eu posso dizer então, na linguagem matemática? Eu posso dizer que 19 peõezinhos divididos entre 5 crianças dá 3 para cada uma e sobram 4 e restam 4, ok? Essa é a divisão matemática. Então, como que eu vou representar essa operação no papel? Eu represento assim, ó, 19 dividido por 5, que é igual a 3. Então tá aqui, ó, que é igual a 3. E restam, vou colocar um R aqui de restam, tá? E o resto é igual a 4. Sobraram ou restaram 4 peõezinhos, tá?
Para você fazer isto que eu fiz aqui, essa operação de dividir entre as crianças, para você fazer isso no papel, existe uma forma bem simples. Você pode fazer assim. Você vai fazer uma coluninha, não precisa ser muito grande, tá? Uma coluninha para representar uma criança. Outra coluninha para representar outra criança. Outra coluninha para representar outra criança. Outra coluninha para outra criança, 1, 2, 3, 4. E outra para representar a quinta criança. E aí você vai fazer a mesma coisa que eu fiz ali, ó. Vou distribuir em forma de tracinhos, eu vou distribuir um peãozinho para cada criança, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou continuar até 19. E aí eu queria que você me acompanhasse contando também, tá bom? Então estamos com 5, aí eu volto aqui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Pronto, acabou aqui. Então eu percebo logo que a representação da criança que ficou com a menor quantidade é essa aqui, que ficou com 3. Essa aqui também vai ficar com 3 e aqui vai ser resto. 3 aqui, resto. 3 aqui, resto. 3 aqui e esse é resto. Então olha aqui, ó. Cada uma ficou com 3 e restaram, ou seja, sobraram 1, 2, 3, 4. Tá aqui, ó, o resto 4. Ok? Fácil, não é, gente? Vamos então para outro exemplo. Vamos imaginar aqui, eu vou pensar aqui numa divisão exata, ok? Então eu vou colocar 18 dividido por 3. Vamos ver quanto que dá para cada um e qual que é o valor do resto. Agora não vamos trabalhar com peõezinhos. Nós vamos trabalhar agora 18 dividido por 3. Vou pegar essas caixinhas maiores. Ok? Acho que aqui tá bom. Então tá bom. Vamos ver aqui. Eu ainda trabalhando de Papai Noel, tá? Tive que distribuir 18 bolinhas entre 3 crianças. Eu ia falar entre 3 meninos, mas não precisa ser só menino, pode ser menina também, né? Meninas também podem brincar de bola. Então eu tenho aqui 18 bolinhas. Aí, pessoal, vamos fazer o seguinte, essas bolinhas são grandes aqui para o espaço. Eu vou representar as bolinhas com essas tampinhas pretas aqui, ok? Que vai ficar mais fácil aí por conta do nosso espaço. Então contem comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Olha lá, ó. 18, as 18 bolinhas divididas entre 3 crianças, tá? Que podem ser meninas e meninos. Então vamos dividir fazendo aquele esquema.
começando daqui para cá e depois voltando para cá. Eu não vou colocar uma aqui, depois outra aqui seguidamente, tá? Então vamos lá, eu queria que você contasse comigo, vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto, coloquei tudo. Vamos ver quanto que cada uma ficou. Eu acho que dá para vocês verem daí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa primeira ficou com 6. Vou colocar aqui dentro mais. Essa segunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também. E esta última ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 também. Pronto, então aqui nós temos 6, 6, 6. Quanto que sobrou? Nada. Então, de resto aqui nós temos 0. Então, olha só. 18 dividido por 3 é igual a 6. Cada uma ficou com 6. E o resto é quanto? Qual é o número, qual é o algarismo que representa nada? 0. Então, o resto é 0. Nesse caso aqui, nós tivemos uma divisão exata. Aquela outra foi a divisão inexata. Ou seja, é uma divisão que não é exata, que não tem a mesma quantidade para as partes. E para que as partes fiquem com a mesma quantidade, tem que tirar o resto. Neste caso aqui, não tem resto, o resto é nada. E nada eu represento com 0. Neste caso aqui, as 3 crianças ficaram, cada uma com 6 bolinhas. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. E agora eu vou afastar aqui esta representação. Imagine, por exemplo, que você tivesse o seguinte probleminha. O Papai Noel tem 8 bolinhas distribuídas ou divididas, tá? Igualmente entre suas 2 mãos. Olha só, o Papai Noel tem 8 bolinhas divididas igualmente nas 2 mãos. Quantas bolinhas o Papai Noel tem em cada mão? Conseguiu fazer aí a divisão? Pode ser que você aí não tenha feito agora a divisão. Você olhou nesta mão e falou, tem 4 naquela e 4 naquela. Então a resposta é 4. Certo, a resposta é 4. Só que como que seria essa divisão no papel? Teríamos que fazer isso aqui, ó. São 2 mãos, então eu vou fazer uma coluninha para uma mão, outra coluninha para outra mão e vou distribuir aqui as 8 bolinhas. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ó, em cada mão ficaram 4 bolinhas e o resto é 0, não teve resto, é uma divisão exata. Todos os números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, não fazem divisões inexatas com outros números pares, ok? Perdão, pessoal, faz sim, eu lembrei agora que faz. Esqueçam essa regra.
porque todos os números pares, eles não fazem divisão inexatas com 2. Por quê? 2 é a metade. O que é a metade de uma coisa? É uma coisa dividida por 2. O dobro é o contrário, né? O dobro é toda aquela coisa mais ela de novo. Ela duas vezes. E a metade é o contrário. É quando você divide uma coisa em duas partes, tá? Então, por isso que todos os números pares, eles não fazem divisão inexata pelo número 2. Eles só fazem divisões exatas por 2, porque divide exatamente ao meio, tá bom? Vamos aqui, pessoal, fazer uma representação. Imagine que eu passasse um probleminha assim. Imaginemos um problema assim. A tia do Davi tem R$ 23 para dividir igualmente entre 5 sobrinhos e sobrinhas, tá? Então, olha só, ela tem R$ 23 para dividir igualmente entre 5 sobrinhos, tá? Aí vamos ver quanto que vai dar e se resta alguma coisa. Então, olha só, eu tenho que desenhar aqui as 5 coluninhas representando as sobrinhas e os sobrinhos da tia do Davi. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou distribuir aqui quanto? R$ 23, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continue contando comigo, por favor. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pronto. Já vi que a menor quantidade aqui é quanto? 4. E aqui? 4 também. Aqui, ó, tem 5. Então eu vou circular o que está sobrando. Aqui também está sobrando 1 e aqui também 1. Então ficou com 4. A tia do Davi vai dar R$ 4 para cada sobrinho e vão restar R$ 13. R$ 13, certo? Que aí ela pode depois ver como que ela faz com esses R$ 13. Ela pode completar aqui com mais 2, né? E aí dá mais R$ 1 para cada um. E aí ficam R$ 5 para cada um, né? Fica a critério dela. Bom, então é isso. Eu queria fazer aqui uma outra simulação de probleminha. Vamos voltar lá na época dos dinossauros. Vamos voltar, pessoal, no tempo agora. Vamos entrar na máquina do tempo. Porque a história conta que há muitos e muitos anos, né, há milhares, milhões de anos, havia muitos dinossauros aqui no planeta Terra, né? E aí o que aconteceu? Na época não existiam seres humanos. Essa aqui foi uma época, a época dos dinossauros é uma época anterior à nossa existência, segundo os estudiosos, né? Segundo os arqueólogos, historiadores e todos esses profissionais que estudam as civilizações passadas e a geografia também das eras passadas. Eu queria aqui deixar todos esses dinossauros em pé, mas está difícil. Eles estão meio preguiçosos e eles
não querem ficar em pé. Deixa eu colocá-los aqui olhando para vocês. Então, pelo que nós sabemos, haviam várias espécies de dinossauros. Dinossauros herbívoros, que só se alimentavam de vegetais, né? E existiam também os dinossauros carnívoros, que se alimentavam de outros animais. E aí eles tinham tamanhos diferentes, eles tinham o formato do corpo diferente, tá? Pronto, dei uma amassadinha nesse carro. Vamos ver aqui quantos dinossauros nós temos aqui. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ótimo, temos um número par. Se eu digo para vocês assim, um meteorito caiu na Terra e destruiu metade dos dinossauros que existiam. Então, naquele tempo, nós tínhamos aqui essa quantidade, 12. 12 é uma quantidade também chamada de, quem sabe? Uma dúzia, certo? Então, nós temos aqui uma dúzia de dinossauros. E aí, caiu um meteorito e destruiu a metade dos 12 dinossauros. Como que eu vou calcular a metade de 12? O que é a metade que eu expliquei no instante? É uma quantidade dividida por 2. Metade é uma de duas partes. Então, se o meteorito destruiu a metade, o que aconteceu naquela época? Dividiu a quantidade dos dinossauros que tinham, metade foi destruída, metade sobreviveu. Eu sei que existiam 12, então vamos ver aqui, ó. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o 12 e vou dividir por 2, porque a metade significa, voltando a dizer, a metade é uma quantidade dividida por 2. Então eu vou fazer assim, ó, 12 dividido por 2. Aí eu vou apagar aqui. Vamos então distribuir 12 risquinhos aqui, 12 tracinhos, entre essas duas colunas, tá bom? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos ver se essa divisão é exata ou inexata, se temos resto ou se não temos resto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem 6. Então, a metade de 12, que é 12 dividido por 2, é quanto? 6. E qual é o resto? 0, não é? Não tem resto aqui, deu partes iguais. Então, 0. Quantos dinossauros, então, foram atingidos e destruídos pelo meteorito? Foram 6 dinossauros. Poxa, coitados. Então, vamos lá. Olha aqui o meteorito destruindo. 1, 2, 3. Esse aqui caiu antes do meteorito chegar nele, ó. 4, 5, 6. Pronto, só ficaram 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dinossauros. Beleza, pessoal? Por hoje é só. Eu espero que com esse vídeo vocês tenham aprendido um pouco mais sobre divisão.
Depois nós teremos uma outra aula sobre a continha de divisão, tá? Mas por enquanto vocês vão treinando isso aqui, ó. Por enquanto vocês precisam treinar, fazer isso aqui, para vocês já terem aí uma boa noção da operação de divisão, tá bom? Vamos continuar os nossos estudos. Nós estamos agora nesse mês, esse encerramento, trabalhando muito interpretação de texto e as operações de matemática, as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, estudem em casa, pessoal. Façam continhas para treinar, continha de divisão, continha de subtração, de adição, de multiplicação, tá? E interpretem textos, aqueles textos dos livros que a gente não fez interpretação, vocês podem fazer. Os livros estão com vocês, vocês podem pegar esses livros e podem tranquilamente sentar numa tarde e fazer a atividade que tem sobre aqueles textos, tá? Leiam o texto e façam a interpretação com as atividades que tem aí no livro, tá bom? No livro de matemática também nós temos operações de divisão, de multiplicação que não foram feitas de forma coletiva e que vocês podem usar para treinar em casa, tá bom? É isso aí, tudo de bom. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.